Fala, investidor e investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Fleury, uma empresa que já foi muito popular, que a galera recomendava bastante, mas que caiu no esquecimento, beleza? Porém, tem algumas boas notícias aí para a empresa, então sem mais delongas, bora pro vídeo. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver a análise do primeiro TRI de 25, com a expectativa então já para o segundo TRI de 25, nós vamos ver os indicadores de performance, meu preço teto na planilha do canal e as minhas considerações sobre a empresa. Então a gente está aqui na nossa apresentação do primeiro trimestre do grupo Fleury. E para quem não conhece, tá pessoal? A Fleury ela integra diversos laboratórios e diversos centros de medicina e medicina diagnóstica espalhados pelo Brasil, alguns muito famosos como a Hermes Pardini, a Mais Medicina Diagnóstica, bem famosos na região do Sul-Sudeste, além, é claro, do próprio Grupo Fleury, com outras joint ventures, por exemplo, aqui junto com o Albert Einstein ou com a Beneficência Portuguesa mais o Bradesco, beleza? E o que eles estão nos comentando, né? Que da parte da medicina diagnóstica, que seria os modelos de negócio para consumidores, eles tiveram aí uma receita de quase 68%. Já para business to business ou para empresas, tá? Já teve uma receita aí de 23%, e aí eles dizem aqui de novos elos em torno de 9%, trazendo 5 especialidades, 10 marcas, 33 unidades, telemedicina e outros, beleza? E aí a gente consegue ver então um aumento na distribuição de receita de acordo com vários setores, sobretudo se vocês olharem então, existe uma diminuição aqui na parte do Rio de Janeiro, um aumento na parte de clientes business to business, certo? E aí a gente tem hoje essa distribuição entre clientes B2C na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e os próprios clientes que usam a marca Fleury, beleza? Bom, eles estão então aproveitando a onda de essa onda de digitalização, e nessa onda de digitalização eles estão fazendo agora toda a migração de todas as plataformas de análises clínicas para o formato digital. Então, a Mais começou lá em 23, já teve mais 45% de aumento. Os laboratórios da Mais também teve aí 32% de aumento e os laboratórios da Fleury mais 24%. Isso daqui evita o custo de call center e aumenta a margem de lucro do grupo Fleury, beleza? E aí vamos dar uma olhada então nos destaques financeiros. Então, tiveram uma receita bruta de 2,2 bi, crescimento de 6,5%, a marca Fleury teve um crescimento, as outras demais marcas também. As regionais, notem que crescimento foi bastante forte. Atendimento móvel também teve um crescimento bem forte de um ano contra outro. EBITDA cresceu aqui 6%, aumentou uma margem de 27,2%, um lucro líquido de 6,7% e uma margem de 8,9%. E o ROIC, que é o Return of Investment Capital, de 16,9%, 320 pontos percentuais acima do primeiro trimestre, beleza? Bom, então vamos dar uma olhada então receita bruta. Saiu de 2 do primeiro tri de 24 para 2,1, um aumento de 6,6, aonde eles tiveram um maior aumento então nas regionais, beleza? E aí aqui também os ganhos que eles tiveram na parte de receita por segmento, beleza? Com boa performance para Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. E uma forte base de comparação por exames de dengue no primeiro trimestre de 2024 em Minas Gerais. Então houve um surto de dengue na região naquela época e aí eles acabaram fazendo muitos exames de dengue, beleza? Já que no segmento business to business deu uma leve caída, certo? Porque eles tiveram uma quebra de contrato, tá?
Eles perderam aí coisa de 1,9% e eles tiveram uma quebra de contrato, mas nada relevante. Aí na parte de novos elos, então eles estão ganhando bastante dinheiro, estão tendo boa performance no setor de ortopedia e de fertilidade, tanto que houve um crescimento aqui na casa dos 18%, né, em relação ao primeiro TRI de 24. E a gente consegue também notar algumas tendências, tá, pessoal? Tanto tendências a nível macro, como eu já vou falar para vocês. E aí, lucro bruto, então, teve aí uma leve alta de 5,65 em primeiro TRI de 24 para 5,72 no primeiro TRI de 25 e uma margem de lucro um pouquinho menor, tá? Então, o que fez essa margem de lucro aumentar? Diminuir, né? Seria então serviços com pessoal e material, certo? Bom, e as despesas operacionais, então, também uma leve queda, sempre aqui empatando com um ano contra o outro, tá? Nosso EBITDA, então, cresceu na casa de 6%, a margem a mesma de um ano contra o outro, mesmo o EBITDA subindo 6%, uma questão inflacionária do período. Nosso lucro líquido, então, de 6,7%, uma margem aí de 8,9%, empatado de um ano contra o outro. Aí os investimentos que eles estão fazendo, fortes investimentos na parte de digital, renovação de equipamento e diagnóstico de manutenção e aumentando aqui as ofertas de unidades e serviços dentro dessas áreas. E aí eles conseguiram então uma redução um pouco do investimento que eles estão sendo feitos, né? Então saiu de 67 milhões para 66 milhões, pouca coisa, tá? Bom, e aí geração de caixa operacional, então teve um aumento bem expressivo, tá? De um TRI contra o outro, então saiu de 220 milhões para 322 milhões, um cash conversion de 58, vamos por 60% do EBITDA, tá? Porque o primeiro trimestre sazonalmente tem menor patamar de geração de caixa do ano, ou seja, parece-me que agora o segundo trimestre terá uma geração de caixa ainda maior do que esses 322 milhões de reais, beleza? E aí aqui é o que nos interessa, né? Aqui são os dois indicadores financeiros mais importantes. Então nós temos aqui ROIC, Return of Investment Capital. Então notem, ele vem crescendo aí, vem numa crescente. Hoje ele está na casa dos 16,9% e a alavancagem está na casa de uma vez. Então está muito controlada a alavancagem. Também o perfil de dívida aqui para pagamento muito controlado. Então a caixa que eles têm agora de 25, março de 25, é possível aí amortizar as dívidas caso eles queiram em até 3,6 anos. Então está muito controlado e é uma empresa muito redonda, beleza? Então a gente está aqui na nossa planilha de preço teto do canal. Deixa eu só colocar zero aqui. A gente está na nossa planilha de preço teto do canal com as ações da Fleury e eu estou estimando então com aquele lucro que a Fleury reportou no primeiro TRI, eu estou fazendo ele vezes 4, estaria dando um lucro aí na casa de 720 milhões, com payout 60%. Por que eu estou pegando esse payout de 60%? Porque aqui no Investidor 10, ele me dá um payout no ano de 2025 na casa dos 88%. Mas, se vocês notarem 23 e 24, foi algo aí em torno de 60%. Eu estou colocando esse payout, tá? Outra coisa que eu preciso falar com vocês. Nós temos que desconsiderar esse período do ano de 2020 para trás, tá? Era outro tipo de empresa. Note que os múltiplos estavam muito esticados. Então, veja, 54 vezes o preço sobre lucro, 26 vezes o preço sobre lucro. Então, eles estavam aí quase como um negócio como se fosse a VEG, tá, pessoal? Então, a empresa tinha aí uma atratividade muito grande porque ela presumia se entregar bons resultados. Então, daqui para frente, a gente tem que olhar como se fosse uma outra empresa. Então, a gente está olhando aqui na casa então, dos 10 vezes o preço sobre lucro. E aqui a mesma coisa no preço sobre valor patrimonial, de em torno de uma vez e meia aqui o preço sobre valor patrimonial. Se você considerar esses dados dos anos anteriores, 2020, 2019, aí você vai ter problema na hora de você ver as suas médias, tá, pessoal? Então isso aqui distorce muito as médias da empresa. Bom, vamos voltar lá para a nossa planilha. Então eu estou colocando 720 milhões, payout de 60%,
Isso daria um dividendo para nós de 79 centavos, com a cotação do dia de hoje, 14,54. Hoje é dia 25/7. Isso daria para nós um yield estimado de 5,43%. E qual que seria, então, o valor interessante para a gente começar a trabalhar? Então, se você seguir a lógica do Bazin, então teria que ser algo aí na casa dos R$ 13. Precisaria cair aí mais ou menos em torno de 10% o papel para começar a valer a pena na fórmula do décimo Bazin. E aqui, para a minha estratégia que eu utilizo aqui no canal, é em torno de 9% de yield, então ele teria que ser cotado em torno dos R$ 8,77. Pessoal, mesmo a Fleury sendo uma boa empresa, e os comentários que eu faço para vocês, então, são quais? Nós precisamos olhar o macro. Eu acredito que a Fleury valha um investimento de longo prazo, apesar dos preços não estarem atrativos. Por quê? Precisamos lembrar que a população brasileira está envelhecendo e serviços de saúde serão cada vez mais necessários para atender essa crescente da população envelhecida. E a Fleury se posiciona entre os seus pares como uma das melhores empresas do setor para atender essa gigantesca demanda de pessoas mais velhas, beleza? Então, comenta aqui abaixo o que você acha. Comenta se você quer comprar a Fleury, as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas. E por hoje é só. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Um abraço, até o próximo vídeo. E se você ficou até aqui no vídeo, cogite em se inscrever no canal. Temos vídeos diários com muito conteúdo sobre ações e notícias das empresas da Bolsa de Valores. Trazemos análises bem importantes das ações da carteira do canal e muitos insights para te ajudar na sua jornada de investimento.